Olá, bem-vindos a mais um E aí, professor? Oi, Walter. Dessa vez você ganhou. Claro, eu vivo perdendo pra você o tempo todo. Tudo bem, Martin. Você vai bem? Sim, eu vou bem. Eu vou tentando. Pois é, né? A Bíblia diz, não importa quantas vezes você caia. Ora, quem disse que eu caí? Eu estou velho. Ultimamente, tudo que eu faço é cair. Muito bem, vamos começar o nosso programa. Vamos começar. Mas antes, vamos pedir ao Senhor que seja a nossa bengala nas dificuldades. Muito bem, vamos orar. Querido Pai Celeste, vivemos em tempos muito importantes. As coisas estão acontecendo rapidamente e as pessoas podem ser facilmente enganadas. Pedimos que nos ajude a esclarecer as coisas, abençoe a todos aqueles que ouvirão e pedimos tudo, como sempre, em nome de Jesus. Amém. Martin, há duas questões que gostaríamos de abordar hoje. Bem, o assunto de hoje é o Rei do Sul. Sim, é o nosso pano de fundo aqui atrás. E esse é o tema de hoje. Mas há muita discordância com relação a este tema, não é? Sobre quem seria o Rei do Norte e o Rei do Sul. Sim, há muitas vozes dizendo coisas diferentes neste momento. Nós vamos abordar algumas posições, mas, brevemente, antes de chegarmos à questão do Rei do Sul, que, como eu já disse, é o tema do episódio de hoje, há uma coisa que é um espinho que está constantemente sendo pressionado em nosso lado. Me refiro à questão: é possível vencer o pecado? Muitas pessoas nos escrevem dizendo que é impossível vencer o pecado. É claro, isso é uma distorção grosseira do que estamos dizendo, porque há pessoas por aí que amam distorcer o que os outros dizem, não é mesmo? Mas para essas pessoas que fazem isso, gostaríamos de dizer claramente qual é a nossa posição. E com isso, vamos encerrar de uma vez por todas o assunto. Afinal de contas, não importa o quanto falemos sobre isso, as pessoas vão continuar a distorcer o que nós dissemos. Vão dizer que dissemos assim ou assado, quando na verdade nunca dissemos o que elas estão dizendo que dissemos. É exatamente como você disse. Por exemplo, eu escutei um deles dizendo: o Walter White está dizendo isso, mas ele quis dizer aquilo outro. Isso é excelente, eu não sabia dessa. Então veja, eu digo uma coisa, mas no fim não quero dizer essa coisa. Ai, ai. Bom, eu não vou usar nenhum adjetivo para essas pessoas, né? Mesmo que elas sejam um espinho para nós. E todos sabem como um espinho pode ser irritante. Mas, enfim, podemos vencer o pecado? Vamos falar sobre isso rapidamente, sem muitos detalhes. Já falamos sobre isso. Sim, já fizemos vários episódios detalhados. Mas a pergunta é: podemos vencer o pecado? Vamos lá mais uma vez. O que temos dito consistentemente é que nós temos uma natureza pecaminosa. E essa natureza permanecerá conosco até que Cristo venha e transforma o nosso corpo mau em corpo glorioso. E não temos nenhuma justiça para reivindicar além da justiça de Cristo. Se algumas pessoas acham que nós dizemos que é impossível parar de pecar, sinto muito, mas não é isso. Me parece haver alguma disfunção cerebral que as impede de compreender o que dizemos. Muito bem, vamos direto à Bíblia e resolver essa questão. E também ao espírito de profecia. Romanos 3, versículo 10. E, aliás, poderíamos colocar muitos versos aí, mas esse somente basta. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. O verso não está dizendo que não há justos até que estes tornem-se perfeitos e sem pecado. Não é isso que diz aí. Não, nem mesmo sobre a última geração. Não. Não há um justo sequer, nenhum.
Então, sinto muito, Marty, mas você não é justo. Mas você pode ser coberto com a justiça de Cristo. Ainda bem. Mas se você acha que você é justo, você está dependendo das suas próprias vestes. Muito bem, vamos ler mais uma vez aquela citação. E já lemos ela tantas vezes aqui, mas enfim. Não podemos dizer que somos impecáveis até que este corpo mau seja mudado e feito em semelhança ao corpo glorioso de Cristo. Martin, você não me engana nem um pouco. Eu vejo perfeitamente que você não tem um corpo glorificado. Eu sei. Bom, eu também não tenho. Mas se buscarmos constantemente seguir Jesus, teremos a bendita esperança de ficar diante do trono de Deus sem ruga ou mancha, ou qualquer coisa do tipo, completos em Cristo, vestidos em sua perfeição e justiça. Isso está em harmonia com Romanos 3:10? É a mesma coisa? O livro de Romanos simplesmente não incluiu a última parte ainda, sob a retidão e perfeição dele. Sim. Muito bem. Mas isso quer dizer, então, que estamos condenados a continuar pecando devido à nossa natureza pecaminosa? Não? Agora temos o problema. Mas não dizem que ensinamos que podemos continuar pecando? Eles simplesmente não entenderam. Não, eles não querem entender. Porque eles querem ser perfeitos. Eles se autoproclamam justos. Sim. Bom, o que realmente estamos dizendo aqui, Martin? Veja, nós temos uma tendência para pecar. E essa tendência vai continuar com a gente até que Cristo volte. O que não significa que temos que agir de acordo com essa tendência. Exato. Cristo morreu por nós, e quando aceitamos seu sacrifício expiatório, nos arrependemos e renascemos nele, ele nos cobre com a sua justiça e, por seu Espírito, tira os nossos corações de pedra e nos coloca em harmonia com a vontade dele. Então, o pecado se torna abominável para nós e passamos a vê-lo como ele realmente é. Mas se dissermos que não podemos vencer o pecado, então estamos dizendo que Cristo não faz nada e nossas vidas seriam uma negação do Evangelho. Isso está claro o suficiente? Creio que sim. Então veja, temos uma tendência. Sim, veja o exemplo de um alcoólatra. Sim, se você é um alcoólatra, você é um alcoólatra. Você tem a tendência de beber álcool, correto? O que não quer dizer que você tenha que obedecer a essa tendência. Mas você continua sendo um alcoólatra. Basta tomar um golinho de novo e a tendência desperta. Então, Martin, nós temos uma propensão pecaminosa. E para aqueles que pensam que são perfeitos, sugiro que deem uma boa martelada em seu dedo para vermos o quão perfeitos eles são. Especialmente se o fizerem algumas vezes seguidas. É como aquela piada do eletricista despejando chumbo derretido naqueles capacitores. Ele erra o alvo e o chumbo derretido cai nas costas do seu companheiro que estava trabalhando lá embaixo. E o pobre sujeito é preso por atentado ao pudor, por suas palavras. Aí o juiz pergunta a ele, o que você disse? E ele responde, ô Carlos, por favor, meu amigo, tome cuidado com esse chumbo derretido. Você o derramou bem em minhas costas. Eu agradeceria se você tomasse um pouco mais de cuidado, por gentileza. Você acha que o juiz teria acreditado nisso? Eu acho que não. Você não acreditaria, Martin? Enfim. Bom, vamos continuar com o tema, né? Muito bem. Quando o conflito termina, e isso aqui é o espírito de profecia, tá? Quando os tempos de refrigério vierem da presença do Senhor, então os pecados da alma arrependida, que recebeu a graça de Cristo e venceu por meio do sangue do Cordeiro, serão removidos dos registros celestiais e colocados sobre Satanás, o bode emissário, o originador do pecado, e nunca mais serão usados contra o pecador. Quando o conflito da vida for terminado, quando a armadura for deposta aos pés de Jesus,
Quando os santos de Deus forem glorificados, tenham sido ressuscitados ou glorificados diretamente pela volta de Cristo, será somente aí que será seguro afirmar que somos salvos e sem pecado. Mas alguns dirão, então você não está certo de sua salvação, não é? Veja, sempre que você faz uma declaração sobre algo, vem o outro lado e distorce tudo de novo. Pois é. Então você está querendo dizer que... Não, pare de inventar. Apenas preste atenção no que eu disse. Pois é, eu estava pensando... Quando você contou aquela piada e nós estávamos vindo, né? Agora alguns dirão que absurdo, vocês estão zombando de Jesus, estão zombando do sacrifício dele. Eles podem dizer o que quiserem. O fato é que temos uma natureza pecaminosa, ponto. Temos tendência para pecar. Porém, nós não queremos pecar. Nós abominamos o pecado. E ficaremos nesta situação até morrermos, ou até que recebamos o corpo glorificado. E, por meio disso, estaremos glorificando Cristo. Isso é o principal. E nós nunca pregamos aqui a autojustiça. Muito bem, agora eles vão dizer, então você quer dizer que não podemos afirmar que estamos salvos. O que podemos dizer é que temos fé naquele que começou uma boa obra em mim e que ele a completará. Então a responsabilidade não é minha, mas dele. Então, abandonem essa busca pelo ego. Apenas confiem em Cristo. É Ele que nos declarará justos. É Ele quem nos declara salvos. Muito bem, vamos dar uma olhada no que a Bíblia diz. Senão as pessoas vão dizer, ora, vocês estão falando apenas de Ellen White. Eu procurei pelas palavras não pequem nesta sequência aí na Bíblia. E há muitos outros versos. Pode haver centenas de textos sobre o pecado e o que ele faz. Mas as palavras não peques, na versão King James, existem em apenas 10 versículos. O primeiro está em Êxodo 20, versículo 20. E Moisés disse ao povo, não temais, porque Deus veio para vos provar, para que o temor dele esteja diante de vós, para que não pequeis. Então Deus não quer que pequemos. Não. Não, Ele não quer que pequemos. Mas, se você tem Deus em mente e o reverencia, isso o ajudará a não pecar. É o que o texto quer dizer. Sim, você estará se valendo da ajuda de Deus por se manter fixo nele. Muito bem. Então, quem faz isso em nós? Ele. E isso é o Antigo Testamento. Mas muitos acham que no Novo Testamento a lei desapareceu, então hoje podemos pecar. Mas, caso alguém não perceba, eu estou sendo irônico aqui, tá bom? 1 Samuel 14:34. Então disse Saul, dispersai-vos entre o povo e dizei-lhes, trazei-me aqui cada um o seu boi e cada um a sua ovelha e matai-os aqui e comei. E não pequeis contra o Senhor comendo-os com sangue. Ele não quer que nós pequemos, ele não quer que pratiquemos coisas que são pecaminosas. Salmos 4, verso 4. Temei e não pequeis. Conversai com o vosso coração na vossa cama e aqueitai-vos. Acalme-se e saiba que eu sou Deus, não é? Analise o seu próprio coração para estar em paz com Deus. Salmos 39, verso 1. Ao mestre de música, Salmo de Davi. Eu disse, eu guardarei os meus caminhos, para que eu não peque com a minha língua. Guardarei a minha língua. Guardarei a minha boca com o freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Uau, isso daí é bem forte, hein? Então, ele mantém silêncio quando estiver incomodado Sim. com o ímpio. Ele está lutando contra sua própria natureza caída. Muito bem. Agora lemos em Ezequiel. Contudo, se tu avisares o homem justo, aqui é Deus falando por meio de Ezequiel, para que o justo não peque e ele não pecar, ele viverá. Existe uma condição aí? Sim. Afinal, segundo a Bíblia, o resultado da transgressão da lei é a morte. E o resultado de não pecar é o livramento da alma. Vamos agora para o Novo Testamento.
Desperte para a justiça e não peque. De quem é a justiça, Martin? De Cristo. Pois alguns não têm conhecimento de Deus, e falo isso para sua vergonha. Efésios 4:26. Fiquem irados, mas não pequem. Essa é difícil, hein? Muito. É muito difícil. Que não se ponha o sol sobre a vossa ira. É possível que alguém controle sua ira até o pôr do sol? É algo que realmente exige nossa força de vontade. Estou irado, mas vou me controlar. E não pecar. E se o chumbo derretido desce pelas suas costas? Hein, Martin? Só Cristo para te dar força. Pois é, Martin. João, meus filhinhos, eu escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas e se o chumbo derretido descer nas suas costas e você acabar estourando? Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o Justo. Eu acho que eu não consigo parafrasear esse verso aí. Talvez. Talvez. Mas Com certeza vão me interpretar de maneira errada. Se alguém vir o irmão pecar, pecado que não é para a morte, peça e ele dará vida àqueles que não pecam para a morte. Existe um pecado para a morte, e eu não digo que deve orar por esse. Ele está se referindo ao pecado contra o Espírito Santo, quando você perde a capacidade de se arrepender. Mas devemos ajudar uns aos outros, apoiar uns aos outros. Toda injustiça é pecado. E há pecado que não é para a morte. eu estava pensando, quando estávamos lendo a parte que dizia: se alguém pecar, temos o advogado para com o Pai. Agora, existe aquela questão que alguns acreditam que quando ficarmos sem mediador aqui na Terra, é aí que começa o problema. Sim, neste caso, a gente já deveria ter conseguido a perfeição. Mas não, porque o nosso corpo ainda não estará glorificado. Sendo assim, como ficaremos sem o mediador? Ora, a Bíblia nos diz o que vai acontecer. Ele diz que dará ordem aos seus anjos sobre você e eles irão protegê-lo desse ataque. Ou seja, manterão a influência do anjo maligno longe de você. Você foi estabelecido na verdade, você sabe o que é verdade e não vai desistir dela. E então os anjos irão protegê-lo naquele momento até que Jesus volte. A ideia de que algo especial será feito para a última geração é errônea, na minha opinião, porque a maneira como você é salvo ao longo de todas as gerações nunca mudou, e ela não vai mudar no final. Então, quando Elias foi trasladado e levado para o céu, por acaso ele foi um caso especial que recebeu essa bênção aí? Ou ele era como Maria, segundo os católicos, que obteve uma natureza não caída para que pudesse conceber o Salvador? Claro que não. Sendo assim, nada disso se aplica. O plano da salvação será o mesmo até o fim. E quando Jesus vier, ele transformará esse corpo mau em um corpo glorioso, mas quando estivermos aqui sem o mediador, os anjos vão nos proteger das más influências. Será também o Espírito Santo que trabalhou em nós, trabalhou em nossa mente, que manterá nela esse novo padrão de pensamento que escolhemos para que não seja abalado. Sim. É isso que significa estar tão firme na verdade, a ponto de não sermos abalados. Isso é estar selado. Então eu posso dizer, em termos claros, que durante esse período nós não pecaremos. Sim, acho que é correto dizer isso. Nós não pecaremos. Exato. Não pecaremos neste período. O que não quer dizer que não teremos mais nossa natureza caída. Nós continuaremos com a tendência ao mal. Ainda assim, não pecaremos neste período. Eu acho que isso esclarece muito a coisa. Neste ponto, nós dizemos a mesma coisa, que não pecaremos. No entanto, nós não acreditamos que neste período nosso corpo já esteja sem a tendência de pecar. Porque, Martin, os anjos são impecáveis? Sim. Eles têm tendência para pecar? Não, eles não têm tendência para pecar. Certo. Mas eles caíram?
Parte deles, sim. Um terço pecou. Muito bem. Vamos ver outro exemplo. O Adão, lá no Éden. Ele era sem pecado? Sim. Ele tinha tendência para pecar? Não. Mas ele caiu? Sim. Então havia possibilidade. Sim. E há uma grande diferença aí. Faz toda a diferença. Então, Martin, mesmo que no fim dos tempos atingíssemos essa natureza perfeita, não poderíamos cair sem um mediador? Não poderíamos cair do mesmo jeito? Com certeza. Outra coisa, quando chegarmos ao céu, ainda teremos liberdade para escolher o pecado? Sim. Martin, se Cristo morreu pela sua liberdade de escolha, por acaso ele vai tirá-la no céu? Não. Isso seria ridículo. Ora, se fosse assim, porque ele não tirou essa liberdade logo no início, não é? Exatamente. Nós ainda teremos liberdade para pecar. Mas iremos? Não. Não. E por quê? Porque aqui estamos escolhendo o caminho da verdade, não da mentira. E quem é a verdade? Cristo é. Aham. Então nem mesmo um anjo está seguro sem Cristo. Se Cristo não tivesse morrido por causa do pecado, mais cedo ou mais tarde, Todos teriam caído. anjos, mundos não caídos, todos provavelmente acabariam pecando. Então todos no céu ainda dependerão de Cristo para permanecerem sem pecado por toda a eternidade. Mas já não haverá ninguém duvidando de Cristo, pois foi a semente da dúvida que foi lançada lá no início, que levou a essa separação de Cristo, que por sua vez levou as criaturas ao pecado. Foi por causa disso. Então, há 10 versículos na Bíblia que dizem não pequeis. Será então que Deus está pedindo o impossível? Não. Não. Muito bem. Então a mensagem do terceiro anjo, na verdade, é a da justificação pela fé. Muitas pessoas me escreveram perguntando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E eu respondo que esta é certamente a mensagem do terceiro anjo. Esta é verdadeiramente a mensagem. Ora, mas a mensagem do terceiro anjo não é a mensagem nos ordenando a não quebrar os mandamentos de Deus, não substituindo-os por uma ordem de mandamentos baseada em justiça própria que não está na Bíblia? A terceira mensagem não é essa? Então, como essa mensagem também é a respeito da justificação pela fé? É porque você não pode fazer isso sem que a justiça de Cristo lhe dê o poder para tal. Ela apresenta um Salvador exaltado. É isto que ela faz. Esta mensagem tinha como objetivo trazer mais destaque ao mundo para o Salvador exaltado, o sacrifício pelos pecados do mundo inteiro. Apresentava a justificação pela fé no fiador. Convidava o povo a receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Esse é o X da questão. Ao recebermos a justiça de Cristo, somos capacitados a guardar os mandamentos. E, portanto, isso se manifesta. Martin, você era um violador do sábado antes de descobrir a justiça de Cristo, não era mesmo? Ora, sim, claro que era. Sim, claro que era. Mas agora que você descobriu a justiça de Cristo, você não desistiu do falso sábado, passando a guardar o verdadeiro? Sim. E foi fácil, não foi? Não, não foi. Mas você conseguiu. Sim. Porque é a verdade, eu acredito que é isso que Deus requer de nós. E isso fez obedecer. Então você parou com esse pecado? Sim. Precisavam ter seus olhos voltados para sua pessoa divina, seus méritos, seu amor imutável pela família humana. Todo o poder é dado em suas mãos para que ele possa dispensar ricos dons aos homens, concedendo o dom inestimável de sua própria justiça ao indefeso agente humano. Esta é a mensagem que Deus ordenou que fosse dada ao mundo. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada em alta voz e acompanhada do derramamento do seu Espírito em grande medida. Então, Martin, o que estamos dizendo é o seguinte: parem de se orgulhar de sua ausência de pecado e aceite a justiça de Cristo como seu passaporte para o céu.
Nunca diga, ora, veja como eu consegui me livrar do pecado. Isso é farisaico. Há um versículo que diz, cuidado, se você julga estar de pé, cuidado para que não caia. Cuidado com essa ideia de achar que chegou lá. Muito bem, agora vamos à pergunta novamente. Podemos vencer o pecado? Ora, nós temos que vencer o pecado. Mas temos que vencer o pecado em Jesus. Martin, se você não põe isso em prática, está perdendo tempo. Sabe de uma coisa? Temos que tomar cuidado, porque às vezes somos cristãos, mas da boca para fora. Muitos acreditam que poderão ficar sem um mediador porque já conseguiram a sua perfeição, mas nem os anjos conseguiram isso. É Jesus que nos capacita, Ele nos conduz. Ele vive a sua vida dentro de nós. E agora eu faço a pergunta, Martin. Nós não cantamos isso? Viva a tua vida dentro de mim. Ó Jesus, etc, etc. A gente não canta isso? Para não nos gabarmos e dizermos que somos sem pecado, precisamos de uma abordagem humilde às nossas habilidades. Em vez de nos gabarmos de nossas conquistas e dizer que somos sem pecado, lembremos-nos de quem somos e demos glória a Deus por tão grande salvação. O caráter que desenvolvemos aqui é o caráter que levaremos conosco para o céu. Você concorda com isso? Com toda certeza. Vejamos o que o livro Parábolas de Jesus tem a dizer. Quando a voz de Deus despertar os mortos, eles sairão da sepultura com os mesmos apetites e paixões, os mesmos gostos e desgostos que nutriam quando vivos. Deus não faria um milagre para recriar um homem que não foi recriado quando este teve toda a oportunidade e provido com toda a facilidade. Durante seu tempo de vida, esse homem não teve prazer em Deus, não teve prazer em servir a Deus. Seu caráter não está em harmonia com Deus e ele jamais seria feliz na família do céu. Simples assim. Os pensamentos que você leva consigo para o túmulo são os pensamentos com os quais você acordará. E a rebelião que leva para o túmulo é a mesma com a qual acordará. Sim. É isso aí. Temos que deixar Cristo nos renovar aqui. Nosso caráter não será transformado no túmulo. Portanto, essa transformação deve ocorrer aqui e agora. Nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. Não há poder na lei para salvar o transgressor dela. Se o homem, depois de sua transgressão, pudesse ter sido salvo por meio de sua dedicação em cumprir a lei, aí Jesus não precisava ter morrido. Os fariseus não lavavam os copos por dentro e por fora e ainda coavam o que ia dentro? Tudo isso para não beberem um líquido contaminado? Ora, isso ajudou em algo? Em nada? O homem poderia depender de seus próprios méritos e dizer, sou impecável? Não é o que alguns dizem? É isso. É como aquele manto da parábola do homem que entrou na festa do casamento. Jesus olha para ele e diz, amigo, que roupa é essa que você está usando? Então, eu costurei essa roupa perfeitamente com a minha capacidade. Eu mesmo alcancei minha perfeição. Eu me basto. Deus jamais rebaixará a lei ao padrão do homem, e o homem jamais poderá se elevar para responder às suas reivindicações de perfeição. Mas Cristo veio ao nosso mundo e pagou a dívida do pecador, sofreu a penalidade pela transgressão da lei e satisfez a justiça, e agora o pecador pode reivindicar a justiça de Cristo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecador agora pode reivindicar a justiça de Cristo. Mas alguns acham que conseguem a perfeição sozinhos. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor conosco em que, sendo nós ainda pecadores, morreu Cristo por nós. Para mim, é bem claro. Então vamos refletir sobre isso novamente. Esse aqui é um comentário meu. Dessa forma, potencialmente, cada pessoa pode ser salva porque o sangue de Cristo é suficiente para todos. Mas isto significa que todos serão salvos? Não? Não. Porque somente aqueles que aceitam o plano de salvação e cumprirem suas condições serão salvos. Correto? Potencialmente, todo homem pode ter acesso ao céu, mas poucos são os que encontram porque não procuram. Mas o que dizer daqueles que nunca ouviram a verdade?
Existe diferença entre aqueles que sabem a verdade e os que não sabem? Não é uma boa pergunta. Lá em Romanos, ele tem muito a dizer sobre os que estão sob a lei e aqueles que não estão sob a lei. Em outras palavras, aqueles que conhecem a lei e sabem o caminho de Deus e os que não conhecem o caminho. Ah, mas aí você acabou de complicar as coisas. Você vai ter que explicar sobre Romanos agora. Porque exatamente isso que você acabou de mencionar é uma das razões pelas quais todo mundo evangélico diz que você não precisa cumprir mais a lei. Anulamos assim a lei? Deus nos livre. Nós cumprimos a lei. Então, uma questão de equilíbrio. Curioso que eles nunca mencionam esse verso, né? Mas enfim, vamos ver o que diz o manuscrito 130. Um comentário sobre João 15, 22. Os testes de Deus diferem. É o que Romanos diz também. O teste de Deus para os pagãos que não têm luz e para aqueles que vivem onde o conhecimento da verdade e da luz tem sido abundante é completamente diferente. Ele aceita daqueles em terras pagãs uma fase de justiça que não satisfaz quando oferecidas por aqueles em terras cristãs. Ele não exige muito onde muito não foi conhecido. Olha que interessante. É uma declaração muito única. E ela está em harmonia total com o livro de Romanos. Então, se você aceitou a Cristo e afirma ser um cristão, isso coloca mais responsabilidade sobre você? Com certeza. Isto significa, então, que, em Cristo, devemos nos esforçar para ser um exemplo para os outros? Claro que sim. Temos que trilhar o caminho da santificação. Muito bem. Em harmonia com o espírito de profecia, eu gostaria de declarar publicamente que nunca aleguei ser um homem sem pecado. Nunca afirmei ter superado a minha natureza pecaminosa. Ainda assim, eu afirmo claramente que eu não quero pecar. Com certeza. E, pela graça de Cristo, posso vencer o pecado. Do contrário, onde se encaixaria a santificação? Ela não teria razão de existir. Podemos dispensá-la, continuar com a justificação e continuar pecando. E assim podemos jogar fora a lei? Sim. Então, todo aquele que afirmar que nós ensinamos que podemos continuar pecando livremente porque estamos presos a essa natureza pecaminosa, não entenderam a justificação pela fé e nem a santificação. Porque na Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Mas a questão de quanto você entende da verdade desempenha um papel fundamental porque Deus é um Deus justo. Acho que as pessoas não entendem que é a santificação. Acham que tem que trabalhar para ela, mas é Cristo que nos santifica. Não é pelas obras da lei que somos salvos. Somente as obras feitas por Cristo em você é que têm valor para Deus. Na verdade, isso mantém você na santificação. Até mesmo um pagão, que seja uma pessoa decente e gentil, mesmo sendo pagão, ainda assim é motivado pelo Espírito de Cristo, ainda que não saiba, porque sozinho seria impossível ele conseguir isso. Porque o seu chefe seria o próprio Satanás, o grande tirano. Espero que isto tenha clarificado o assunto. Eu não quero falar sobre isso de novo. Mas, Martin, mal posso esperar para ter um corpo glorificado, para que assim tenha um fim essa luta constante contra a nossa própria natureza caída. Um dia, essa luta constante contra o próprio eu finalmente vai acabar. Não é maravilhoso? Claro que é. Guardei os caminhos do Senhor e não me afastei impiamente do meu Deus. Aqui é Davi falando. Martin, leia a história de Davi e veja o que ele diz aqui. É claro que isso é o tipo de Cristo que realmente fez isso.
Ele não fez nada de mal e nunca se afastou de Deus. Então, sua única reivindicação seria o tipo de Cristo. Pois todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos. Eu sempre fui justo diante dele e me guardei da minha iniquidade. Isso rima com a história de Davi na Bíblia, Não? mas se assemelha com a história do Antítipo. Isso, com a de Cristo. Então vamos colocar a ênfase onde ela está. Vamos agora começar o nosso tema de hoje. Oba! Espero que nunca mais falemos sobre aquele assunto novamente. Muito bem, estamos falando sobre o Rei do Norte e o Rei do Sul. O nosso último episódio foi sobre o Oriente Médio. Falamos sobre o Rei do Norte. Quem é ele? Se seria o papado, a Turquia, o islamismo? Quem seria ele? E nós dissemos aqui que a Bíblia é muito clara ao afirmar que o Rei do Norte é aquele que governa o cetro no final dos tempos. Ele é o poder do chifre pequeno. E ao lermos o livro de Daniel, veremos que um julgamento está ocorrendo no céu, enquanto o chifre pequeno fala palavras orgulhosas aqui embaixo. É sobre isso, não é? Ninguém pode negar que o chifre pequeno é o papado. Ninguém pode realmente negar que ele seja o Rei do Norte. E como mostramos naquele episódio, o mistério da Babilônia pode ser apenas uma coisa: Babilônia, o Rei do Norte. Certo? Agora, se as pessoas quiserem ver estudos mais profundos sobre o tema, porque muitos pediram, né? Podem assistir a série Reacendendo a Reforma, que colocaremos no link da descrição desse vídeo, sobre quem é o Rei do Norte. Nunca mudamos nossa posição sobre isso. Fizemos o episódio 204, que claramente é um estudo completo sobre Daniel 11, e as pessoas também podem assistir. E o Matthew Shanche também recentemente fez um vídeo excelente sobre isso. E antes ele fazia parte do mesmo grupo de pessoas que agora afirma que a Turquia é o Rei do Norte. E, portanto, o Islã desempenhará um papel importante no fim dos tempos. Mas ele se distanciou desse ensinamento, se separou desta mentalidade. Eu vou colocar o link para o vídeo dele também. Isso seria maravilhoso, Martin. Não precisamos repetir o que ele disse, porque ele fez um ótimo trabalho já. Então assistam o vídeo dele. E eu acabei de lembrar que na sua série Ataque Total, você fez um programa sobre a conexão islâmica. Nós também colocaremos um link abaixo para que as pessoas possam assistir. Isso é bom porque alguns lugares removeram esses vídeos achando que agora a Turquia é o Rei do Norte. E outros, é claro, acreditam que o Islã é o Rei do Sul. E é sobre isso que falaremos agora. Sim, vamos resolver esse assunto de uma vez por todas para podermos nos concentrar em outras coisas, né? Afinal, temos eventos do tempo do fim acontecendo e não podemos ficar falando toda hora de coisas que já explicamos aqui antes, né? Sim, o que vamos continuar fazendo é, no futuro, mostrar como o Rei do Norte está se encaixando com o Rei do Sul. Mas não temos que fazer toda hora um estudo bíblico profundo sobre este assunto, porque já fizemos muitos nesse canal. Mas só por desencargo de consciência faremos mais uma vez. Muito bem, vamos analisar brevemente, mais uma vez, esta afirmação que foi feita na época de Uriah Smith. E lembre-se que na época de Uriah Smith ocorreu a queda do Império Otomano. Na verdade, um pouco antes da queda desse império, o Leach, por exemplo, ele e o movimento milerita estavam profetizando o que estava escrito lá no livro de Daniel. E chegaram à conclusão de que o Império Otomano, que estava centrado basicamente na Turquia, iria cair. E foi isso que aconteceu. E previram a data exata de tudo. E este foi um marco importantíssimo para dar ímpeto ao esforço profético da época. Foi um evento histórico que aconteceu. Sim. Agora, vamos pegar esse evento histórico e expandi-lo até o fim dos tempos. E se este fosse o caso,
Então o espírito de profecia, e especialmente o livro Grande Conflito, diria que seria assim que aconteceria. No entanto, não há uma palavra sequer. Na verdade, o que ele enfatiza são as bestas do mar e a besta da terra. Toda a ênfase está nestes atores. Então, vamos voltar à história para ver o que aconteceu. As ideias de Urias Smith e Tiago White com relação ao Rei do Norte. E, mais tarde, todos os pioneiros, de forma geral, compartilhavam esse conceito do Tiago White. Agora, veja, é verdade que Ellen White endossou o livro Daniel e Apocalipse de Urias Smith, porque havia muita verdade nele, e também porque enfatizava a queda do Império Otomano, o que se cumpriu à risca. Então, existe muita verdade neste livro. Agora, expandir isso até os últimos dias, isso nunca foi endossado por Ellen White de forma alguma. Você pode ler todos os livros que ela escreveu. Pode ler os testemunhos para a igreja, todos os volumes, qualquer um. Em todos os livros, ela só foca no papado. E a propósito, Martin, se estudarmos os livros do Apocalipse, que nos leva até o fim dos tempos, em nenhum lugar, exceto nos trechos de cunho mais histórico, há referência ao islamismo. Então, historicamente, sim. Mas quando se trata de escatologia dos últimos dias, aí em Apocalipse 10, 11, 12, 13, 14, 15, até o fim dos tempos, não há menção deles lá. Os últimos atores da história da Terra são a besta que saiu do mar e a besta que saiu da terra. Não há menção alguma do islamismo nos últimos dias. Então vamos olhar essa questão. Um dos testemunhos individuais, provavelmente entregue apenas de forma oral, foi o dirigido a Tiago White. Uma repreensão por sua conduta pouco antes da reunião campal e da sessão da Conferência Geral. Ele e Urias Smith tinham visões conflitantes sobre a profecia do Rei do Norte, retratada em Daniel 11, e o poder apresentado no versículo 45, que chegaria ao seu fim sem ninguém para ajudá-lo. Tiago White, em seu discurso na manhã de sábado, 28 de setembro, na tenda recém-montada para a reunião campal, rebateu as interpretações de Smith. Ele sentia que a abordagem de Smith, indicando que o mundo estava à beira do Armagedon, ameaçaria o forte apoio financeiro necessário para a obra da igreja em rápida expansão. Esses detalhes da história são interessantes. Sabe, eu vi alguém argumentando que o Tiago White, ele fez isso apenas para, como posso dizer, ele combateu a visão do Urias Smith apenas para evitar que houvesse qualquer problema. Você acha que isso pode ser verdade? Claro que não. Isso é um completo absurdo. Portanto, a mensagem de Ellen White ao seu marido foi uma repreensão por seguir um curso que levaria o povo a ver diferenças de opinião entre os líderes, que diminuiria sua confiança neles. Para os líderes da igreja, posicionar-se em uma posição dividida diante do povo era arriscado. Tiago White aceitou a repreensão, mas foi uma das experiências mais difíceis que ele teve que enfrentar, pois sentia que estava fazendo a coisa certa. Ou seja, ele estava fazendo a coisa certa teologicamente. O problema foi a maneira como ele fez isso. E todos nós temos esse tipo de problema para trabalhar em nós. Às vezes, defendemos a verdade de uma maneira não adequada. É muito interessante que em nenhum momento Ellen White revele qual deles estava certo. Mas essa não era a questão. O cerne da questão era a importância de os líderes apresentarem uma frente unida diante do povo. É como eu disse, se você estudar Apocalipse, na parte que tem que ver com o fim dos tempos, você não vai encontrar o Islã, a Turquia ou nenhum deles mencionado em lugar algum. Você não encontra, e nem mesmo no Grande Conflito, nem mesmo em qualquer outro livro dela. É sempre a besta que sai da terra, que é o cristianismo evangélico, e a besta do mar, que é o papado. Este é o eixo em torno do qual tudo gira. Quando se chega na parte que diz que todo mundo se maravilharia após a besta, Ok.
Então, essas pessoas dizem que isso só vai acontecer após o fim do tempo de graça. Mas nós vimos que na apresentação do Matt Shanshi, e você também já falou muito disso, que hoje mesmo todo mundo está correndo para o Papa por qualquer motivo pequeno. Pois é, nós até já fizemos um episódio no passado sobre o Êxodo e o faraó do Êxodo, sobre quem as pragas caíram. E nada tem que ver com o ataque da Turquia a Jerusalém. Sempre tem que ver com anular a lei de Deus. Você, Moisés, fazem o meu povo Shabat, ou seja, guardar o sábado. Esse era o problema. E será a mesma coisa no final. É uma questão do homem do pecado contra Jesus Cristo. Então, vamos esquecer isso. Já falamos sobre isso muitas vezes. O Matthew Shanshi acabou de fazer um vídeo, põe o link aí embaixo e é isso aí. As pessoas podem consultar. Eu só digo a todos, não se confundam com essas teorias estranhas por aí, esses ventos de doutrina. Bom, vamos agora focar no Rei do Sul. Porque, Martin, também já vi pessoas afirmando que o Rei do Sul é o Islã. Eles insistem com essa ideia. Então, vamos estudar um pouco para ver o que a Bíblia diz sobre isso. Lembre-se, o espírito de profecia nunca disse em palavras claras: o rei do norte é o papado, o rei do sul é isso ou aquilo, certo? Você tem que descobrir lendo na história e na profecia. Vamos lá. O rei do sul, historicamente, era o Egito, assim como o rei do norte era a Babilônia. Então, quem ou o que poderia representar o antitípico rei do sul? Essa é a questão. No capítulo 11 de Apocalipse é retratada uma guerra contra a palavra de Deus, na qual suas duas testemunhas, isto é, o Antigo e o Novo Testamento, são abertamente atacados por um poder que sai do abismo. Durante séculos, a Igreja de Roma governou e a palavra de Deus esteve escondida em uma língua morta, debaixo de tradições e fábulas. A Reforma Protestante devolveu a palavra de Deus à humanidade e Satanás empregou uma nova estratégia para destruir sua veracidade. Então, segundo a Reforma Protestante, esse é o critério sobre o qual temos que trabalhar: a Bíblia e somente a Bíblia. Agora, isso destrói o poder do papado, pois este se baseia em tradição e outras coisas supérfluas. Então, como você ataca a Bíblia? Bom, você tem que usar outra estratégia. E eles usaram muitas estratégias. Uma delas era mudar um pouquinho ali, um pouquinho ali. É isso aí. Inserir a teoria da evolução na religião, para torná-la aceitável. Temos que observar todo o quadro. Quando um erro em uma roupagem é detectado, e aliás, isso aqui foi tirado do livro Grande Conflito, Satanás apenas mascara esse erro com um disfarce diferente, e multidões o recebem tão prontamente como no início. Quando o povo descobriu que o romanismo era um engano, e isso foi graças à Reforma Protestante, né? E ele não conseguiu, por meio dessa agência, levá-los à transgressão da lei de Deus, ele os instou a considerar toda a religião uma fraude e a Bíblia uma fábula. E, rejeitando os estatutos divinos, entregaram-se à iniquidade desenfreada. Portanto, se você rejeitar as diretrizes de Deus, você terá uma iniquidade desenfreada. Isso se chama iniquidade, é livrar-se da lei. Abandono da lei de Deus. Vamos continuar. Ao terminarem o seu trabalho, isso é, o testemunho do Antigo e Novo Testamento, o período no qual as duas testemunhas estavam para profetizar vestidas de saco terminou em 1798. À medida que se aproximavam do término de seu trabalho na obscuridade, a guerra seria travada contra eles, ou seja, a Bíblia, pelo poder representado pela besta que sobe do abismo. Em muitas nações da Europa,
os poderes que governavam a Igreja e o Estado foram controlados por Satanás durante séculos por meio do papado, e não da Turquia. Mas aqui é apresentada uma nova manifestação do poder satânico. Outra estratégia, mas o mesmo estrategista. Isso mesmo, Satanás utilizando um representante. Mas com uma outra roupagem. A política de Roma, sob a profissão de reverência à Bíblia, era mantê-la trancada em uma língua desconhecida e escondida do povo. Sob seu governo, as testemunhas profetizaram vestidas de saco. Mas outro poder, a besta do abismo, se levantaria para fazer guerra aberta e declarada contra as palavras de Deus. Muito bem. Mas é o mesmo mestre, estrategista por trás disso, Satanás. A propósito, a quem ele deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade? Roma. Está em Apocalipse 13. Perfeito. Então, nada mudou. Agora ele está apenas sob um novo disfarce, como um mágico. No momento ele está vestido de preto, no outro está vestindo vermelho. Veja, toda vez que Satanás tentava algo, que via que estava chegando num beco sem saída, ele mudava a estratégia. Então, o modus operandi dele nunca mudou. O plano principal dele continua o mesmo. Ok. Então, no Apocalipse, há essa menção a essa grande cidade, em cujas ruas as duas testemunhas de Deus são mortas e seus corpos mortos jazem no chão. Isso, espiritualmente, é o Egito. Ah, Pois é. Martin, em sentido literal, quem era o Egito antes? o Rei do Sul. Mas agora estamos falando de um Egito espiritual. Mas, segundo algumas pessoas, não devemos ir do literal para o espiritual. No livro de Daniel, Mas, Martin, o espírito de profecia faz isso. e você pode fazê-lo com relação à igreja inteira, porque a Bíblia fala sobre o Israel espiritual. Então, Martin, espiritualmente o Egito. Seria essa a equação? Ou isso seria equiparado ao rei espiritual do sul? Sim. Muito bem. De todas as nações apresentadas na história bíblica, o Egito negou com maior ousadia a existência do Deus vivo. Então esse é um critério. Ele resistiu às suas ordens. Ou seja, abandono total das leis de Deus. Anarquia. Nenhum monarca jamais se aventurou em uma rebelião mais aberta e autoritária contra a autoridade do céu do que o rei do Egito. Quando a mensagem lhe foi trazida por Moisés em nome do Senhor, Faraó respondeu orgulhosamente: "Quem é Jeová para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço Jeová, e além disso, não deixarei Israel ir." Esse é o espírito do Egito espiritual. Sim, o Rei do Sul. Uhum. Isso é ateísmo. Martin, isso está no livro Grande Conflito. Então, o ateísmo é espiritualmente o Egito. Sim. E as nações representadas pelo Egito dariam voz a uma negação semelhante das reivindicações do Deus vivo e manifestariam o mesmo espírito de descrença e desafio. Então isso é um caráter espiritual. E ela até mesmo diz que outras nações manifestariam o mesmo tipo de espírito. Sim, de negar a Deus. Então, todo o sistema aqui é espiritualmente o Egito. Portanto, a grande cidade também é comparada espiritualmente a Sodoma. Espiritualmente, Martin, a Sodoma. Agora temos duas coisas. Temos um espírito, que é o espírito ateu. Não deixe que Deus dite as regras para você, faça aquilo que você quer. Esse é um aspecto do Rei do Sul. Agora, o outro aspecto é comparado a Sodoma. Assim, a corrupção de Sodoma, ao quebrar a lei de Deus, se manifestou especialmente na licenciosidade, depravação sexual. E este pecado também deveria ser uma característica preeminente da nação que cumpriria as especificações da Escritura.
ou seja, licenciosidade. Portanto, o ateísmo, tudo aquilo que afasta Deus e a sua lei da sociedade, mais a licenciosidade. Essa é a filosofia do Rei do Sul. Comunismo, qualquer um desses. Vamos dar uma olhada. Vamos lá. Podemos então dizer que o Egito espiritual é o ateísmo, incluindo o secularismo e licenciosidade? Claro que sim. É óbvio. É óbvio, não é? Muito bem. Você viu aí qualquer menção ao Islã? Não, nada. Muito bem. Vamos dar uma olhada um pouco mais a fundo aqui no livro Grande Conflito. As testemunhas fiéis de Deus, mortas pelo poder blasfemo que veio do abismo, não permaneceriam em silêncio por muito tempo. Depois de 3 dias e meio, o espírito de vida da parte de Deus entrou neles, e se puseram de pé, e grande medo caiu sobre eles. Foi em 1793 que os decretos que aboliram a religião cristã e anularam a Bíblia foram aprovados pela Assembleia Francesa. 3 anos e meio depois, uma resolução revogando esses decretos, garantindo assim a tolerância às Escrituras, foi adotada pelo mesmo órgão. O mundo ficou horrorizado com a enormidade da culpa resultante da rejeição dos oráculos sagrados. Fizemos um episódio no qual falamos muito sobre esses oráculos, né? E os homens reconheceram a necessidade da fé em Deus e em Sua palavra como fundamento da virtude e da moralidade. Então vemos 2 coisas, Martin. Uma tentativa de excluir Deus da sociedade, uma tentativa de negar até mesmo sua existência, junto com uma enorme depravação no mundo. E do outro lado, você tem a palavra de Deus, que Ele não permitiu que fosse excluída do mundo. Temos que escolher. Temos que escolher entre os dois. Se alguém tiver alguma dúvida se foi realmente assim, basta dar uma olhada. Veja as notícias e tudo o que aconteceu nos últimos 4 anos. Sim. E, bom, a gente vai falar sobre isso, mas, como temos visto, esse movimento está sendo rejeitado agora. Exato. Então, o que aconteceu na Revolução Francesa? Durante o mesmo período em que ocorre a Revolução Francesa, o remanescente começa a pregar uma mensagem de separação e a mensagem dos 3 anjos. Satanás estabelece sua falsificação. Então vamos dar uma olhada nisso com um pouco mais de detalhes. Um dos filósofos da Revolução Francesa foi Voltaire. Essas pessoas não eram nem um pouco morais. Ainda assim, eram jesuítas. Ele era um jesuíta. Os jesuítas foram criados para combater a reforma. E qual é a maior arma que Deus deu à reforma? A Bíblia? A Bíblia. Vamos atacar a Bíblia, disseram eles. Do contrário, nunca venceremos. Vamos colocar algo no lugar da lei de Deus. E fizeram isso daqui. Como você pode ver, o formato é uma representação clara dos 10 mandamentos, né? Das 2 tábuas da lei. Só que a lei nela é diferente. Vamos ver só com mais detalhes. Isso aqui é o princípio original da Declaração dos Direitos Humanos da Revolução Francesa. Foi colocado em 2 tábuas de pedra com uma fátia no meio, ou seja, um regime fascista. E tem esse chapéuzinho engraçado aqui em cima, que é o chapéu frígio, o chapéu jacobino. Nós rastreamos a origem desse chapéu até a Síria, não é verdade? Onde o homem livre, em outras palavras, na terminologia moderna, aquele que está em um nível da maçonaria, serve a um poder superior, que era o rei da Assíria, que por sua vez é o tipo do rei da Babilônia, que é um tipo do papado. É um resumo, né? Então, você tem o olho que tudo vê dos jesuítas acima dele. E, é claro, a serpente com o rabo na boca. Para eles, é a serpente que dá a vida, que não tem começo nem fim. Este é o Deus desse mundo, o Lúcifer. Então, no lugar da palavra de Deus, você tinha agora os direitos humanos. Direitos humanos, direitos humanos, direitos humanos. Tudo é direitos humanos. Você tem direito à pornografia,
tem direito de satisfazer todos os seus desejos, tudo. Aqui no livro Educação, lemos sobre a Revolução Francesa. Milhares, assim, são levados a crer que seu desejo é a norma máxima, o passaporte para a liberdade. Acreditam que o homem é responsável apenas para ele mesmo. Isso é a filosofia deles. Quando isto é ensinado logo no início da vida de uma pessoa, quando o impulso é forte e a exigência para autocontrole e pureza é mais urgente, onde estão as salvaguardas da virtude? O que impede que o mundo se torne uma segunda Sodoma? Ao mesmo tempo, a anarquia busca varrer toda a lei. Afinal, a anarquia é a ausência de lei, né? Buscando varrer toda a lei. Não apenas a divina, mas também a humana. A centralização de riqueza e poder. Isso está acontecendo hoje? Claro. Eu me lembro de que você também falou sobre isso na série Ataque Total. Com todas essas pequenas empresas aglomeradas em grandes corporações gigantescas. Exato. Vastas combinações para o enriquecimento de poucos à custas de muitos. Também estamos vendo isso. Quanto dinheiro o Bezos gastou em um casamento? Eu não me lembro do valor, mas foi uma loucura. Primeiro disseram que foi $500 milhão, depois 1 bilhão. Ele poderia ter tirado alguns países da miséria com esse dinheiro. Poderia ter resgatado alguns países, né? E tirado muitas pessoas da fome e da pobreza com esse dinheiro. A vasta combinação para o enriquecimento de poucos à custas de muitos. A união das classes mais pobres para a defesa de seus interesses e reivindicações. O espírito de agitação, de revolta e derramamento de sangue. A disseminação mundial. Veja só, mundial. Disseminação mundial dos mesmos ensinos que levaram à Revolução Francesa. Tudo isso tende a envolver o mundo inteiro em uma luta semelhante àquela que convulsionou a França. Então nós teremos uma guerra de mentalidades. É o nome do nosso canal em inglês. Pois é, e veja, é exatamente isso que vimos nos últimos 4 anos. Com certeza. E quem são os manda-chuvas? Bom, se você estudar a Revolução Francesa, verá que foram os jesuítas por trás dela. Com a fuga dos huguenotes, um declínio geral se instalou na França. Cidades industriais florescentes entraram em decadência. Distritos férteis retornaram à sua natureza selvagem. Lentidão intelectual e declínio moral sucederam a um período de progresso incomum. Paris tornou-se um vasto asilo. E estima-se que, ao eclodir a Revolução, 200 mil indigentes reivindicaram caridade das mãos do rei. Martin, quantas pessoas vivem em programas de assistência social hoje? Milhões. Somente os jesuítas floresceram na nação decadente e governaram com terrível tirania sobre a igreja e as escolas, prisões e galés. O número de rapazes e moças de 17 anos assassinados por aquele governo execrável pode ser contado às centenas. Bebês arrancados do peito eram jogados de lança em lança ao longo das fileiras jacobinas. No curto espaço de 10 anos, multidões de seres humanos pereceram. Martin, quanta pedofilia existe no mundo hoje? É doentio. Quantas meninas e meninos são massacrados nestas situações profanas por aí? Tráfico de pessoas. Martin, esse espírito está em toda parte hoje. E está sempre ligado a algo muito preeminente, a pessoas importantes e notáveis na mídia. No mundo todo, isso. Sim, e apesar de serem julgados, são libertados. Quando apareciam como membros de sua ordem, está falando dos jesuítas, né? Usavam um traje de santidade, visitando prisões, hospitais, ministrando a doentes e pobres, professando ter renunciado ao mundo e portando o sagrado nome de Jesus. Eles andavam por aí fazendo o bem. Mas, sob esse exterior irrepreensível, os propósitos mais criminosos e mortais estavam frequentemente ocultos. Era um princípio fundamental da ordem que o fim justifica os meios.
por esse código, mentira, roubo, perjúrio e assassinato não eram apenas perdoáveis, mas também louváveis, quando serviam os interesses da igreja. Sob vários disfarces, os jesuítas abriram caminho em cargos de Estado, ascendendo a conselheiros de reis e moldando a política das nações. Tornaram-se servos para atuar como espiões de seus senhores. Estabeleceram colégios para os filhos de príncipes e nobres, e escolas para o povo comum. E os filhos dos pais protestantes foram atraídos para observâncias dos ritos papistas, como vemos hoje. Todas as universidades do mundo são administradas com base nos princípios jesuítas. Elas viraram fossas, Martin. Não se pode nem mencionar Deus nelas. Podem até ter um departamento de teologia que tem que ser estritamente preso à teologia dos jesuítas, mas quanto ao restante, tem que ser totalmente secular e ímpio. Toda a pompa e ostentação exteriores do culto romano foram utilizadas para confundir a mente e deslumbrar e cativar a imaginação. E assim, a liberdade pela qual os pais haviam trabalhado e sangrado foi traída pelos filhos. Os jesuítas rapidamente se espalharam pela Europa, e onde quer que fossem, seguia-se um renascimento do papado. E um lugar para onde se espalharam foi os Estados Unidos da América. Hoje, o Supremo Tribunal americano é de maioria católica e parece estar sob a influência dos jesuítas. Apesar da aversão geral com que era encarado, mesmo em países católicos, esse terrível tribunal foi novamente criado pelos governantes papistas. As atrocidades terríveis demais para suportar a luz do dia eram repetidas em suas masmorras secretas. Em muitos países, milhares e milhares da própria flor da nação, a mais pura e nobre, a mais intelectual e altamente educada, pastores piedosos e devotos, cidadãos trabalhadores, patriotas, estudiosos brilhantes, artistas talentosos e artesãos habilidosos, foram mortos ou forçados a fugir da terra. Tais foram os meios que Roma invocou para apagar a luz da Reforma. E o resultado disso foi a Idade das Trevas. O que só foi possível com a exclusão da Bíblia. Os menores países, as nações mais humildes e menos poderosas, tornaram-se suas fortalezas. Foi a pequena Genebra, em meio a poderosos inimigos tramando sua destruição. Foi a Holanda e seus bancos de areia junto ao Mar do Norte, lutando contra a tirania da Espanha, então o maior e mais opulento dos reinos. Foi a sombria e estéril Suécia que conquistou vitórias para a Reforma. Então Deus manteve viva a ideia da Reforma, mas os jesuítas a roubaram da mente do povo. Agora é interessante, temos que lembrar que este é o rei do norte, usando os seus atos para realmente atingir o rei do sul. Eles se assentam à mesma mesa. Sim, é o rei do norte que está armando essa coisa do rei do sul. Então os jacobinos foram os agitadores, influenciadores dessa licenciosidade, dessa filosofia repugnante. E quando tiverem terminado seu testemunho, aqui o verso está falando do Antigo e Novo Testamento, né? A besta que sobe do abismo fará guerra contra eles, e os vencerão e os matarão. Literalmente, por 3 anos e meio, a Bíblia foi proibida na França. Mas depois, essa lei foi revogada, dando início então às sociedades bíblicas de todo o mundo. Só que, mais uma vez, o mundo foi secularizado e Deus foi excluído. E algum tempo depois, eles infiltraram-se até mesmo nas sociedades bíblicas. Sim. Eles entronizaram uma deusa que era uma prostituta, que era chamada Deusa da Razão. E eles a desfilavam pelas ruas. Então, a Deusa da Razão tomou o lugar da Bíblia. Vamos continuar lendo o grande conflito. Quando a Deusa da Razão foi trazida, o orador pegou-a pela mão e, voltando-se para a assembleia, disse: "Os mortais cessam de tremer diante dos impotentes trovões de um Deus que seus medos criaram." Nojento, né? Horrível. Bem, hoje o movimento de esquerda fala a mesma coisa. Exatamente. Daqui para frente, não reconheçam nenhuma divindade além da razão.
Ofereço-lhe sua imagem mais nobre e pura. Se precisam ter ídolos, sacrifiquem apenas a tais como este. Prostrem-se diante do augusto Senado da Liberdade, véu da razão. Então o Senado passaria a reinar agora. A deusa, após ser abraçada pelo presidente, foi montada em um magnífico carro e conduzida, em meio a uma imensa multidão, à Catedral de Notre-Dame para ocupar o lugar da divindade, que pegou fogo recentemente e teve que ser reconstruída. Eu me pergunto por quê. Me pergunto por quê também. Para tomar o lugar da divindade. Então ela foi elevada ao altar maior e recebeu a adoração de todos os presentes ali. E Voltaire, o jesuíta, e todos os outros que disseram penso, logo existo, todos esses jesuítas estavam por trás desta filosofia. Talvez se olharmos para trás e observarmos exatamente quando tudo isso realmente aconteceu, curiosamente, também foi há 3 anos e meio. Correto. E o poder dos reis foi tirado. Os países do mundo se secularizaram. Até mesmo o Papa, por meio de Napoleão, que era maçom, foi levado cativo. E o poder de sua entidade política foi removido, até o momento em que deveria ser restaurado. E já vamos falar sobre isso. Então, Martin, se pegarmos a história no capítulo 17 de Apocalipse, vemos ali a besta do Apocalipse 17. E uma mulher está montada nela, não é? Bom, esta besta também é o dragão de 7 cabeças, mas não há coroas em suas cabeças. Então ela não está governando. Esta não é a fase que discutimos, correto? Você teve a fase do poder papal, onde as coroas estavam nos chifres, e ela estava governando. Agora as coroas se foram. Essa é a fera que saiu do abismo e que está governando. E é uma mulher que cavalga a besta para fora do abismo. A besta não tem coroas, pois agora está em sua fase não é, mas receberá poder depois que essa etapa for concluída. Então esta é a parte onde ainda existe o ferimento aparentemente mortal, certo? Correto. Agora, qual é o propósito dessa besta não ter coroas? Ou seja, poder para legislar a moralidade de acordo com a sua vontade. Não é possível fazer cumprir suas leis, mas ainda assim... Sim. Então, basicamente, Martin, este é o palco criado para depois ser superado para que possa voltar ao estágio dominante. Se pularmos para o verso 12, veremos que os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, ou seja, ainda não receberam coroas, mas que receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. A besta é sempre catolicismo, não é? Estes têm o mesmo propósito e entregarão seu poder e força à besta. É a igreja que está governando esta besta. Então, a filosofia do Rei do Sul é uma filosofia de ateísmo. É uma filosofia de imoralidade. Faça o que quiser, porque é tudo da lei. É uma filosofia subterrânea. Ela vem das profundezas do abismo, colocando uma nova filosofia no mundo. A deusa da razão, liberdade, fraternidade, liberdade, direitos humanos, só amor. Essa é a filosofia que foi colocada no mundo recentemente. E para inseri-la, eles se valeram das lojas maçônicas. Aqui você tem um retrato de Anthony Sayer, o primeiro grão-mestre da loja de Londres, fundada em 1717 para preparar o caminho para isso. Veja só como ele está se portando aqui. Você consegue ver o sinal da mão, que eles posicionam dessa maneira. E agora veja uma foto do Papa Pio XII, tirada da biografia de Padellarius Palessi. Veja que é a mesma posição de mão. Então Roma, na verdade, através dos jesuítas, criou esse sistema para infiltrar o seu pensamento político e espiritual no mundo. É um sistema luciferiano. Ele não reconhece a Deus, a Bíblia ou a lei.
E é assim que continuam trabalhando em todos eles. Todos têm esses representantes. Os Cavaleiros de Malta, sociedades secretas. Continua a mesma coisa. Correto? Então, nesse período de tempo, o que está se desenvolvendo? Bem, no período de tempo em que essa besta emerge do abismo, vemos a ascensão da maçonaria, como acabamos de falar. Também vimos o comunismo, o espiritualismo, o evolucionismo, que é ateísmo, né? A teosofia, que é a adoração a Lúcifer, e o existencialismo. E vamos definir o que é isso. Existencialismo é a crença filosófica de que cada um de nós é responsável para criar propósito ou significado em nossas próprias vidas. Nosso propósito e significado individual não nos é dado por deuses, governos, professores ou autoridades. Nós decidimos isso. E este é um decreto papal. Tudo começa com o homem e não com Deus. Foi isso que disse o Concílio do Vaticano. Já discutimos várias vezes isso aqui. Então aqui temos todas essas estruturas sem Deus. Ao mesmo tempo, temos Karl Marx iniciando a Liga dos Comunistas. E o Manifesto Comunista foi escrito em 1844 e publicado em 1848. E qual era a filosofia? Karl Marx e Friedrich Engels se encontraram em Paris e iniciaram uma associação vitalícia que mudaria o mundo. 2 meses depois, em novembro de 1844, Engels escreveu a Marx dizendo: "Essa é a filosofia de que precisamos. Atualmente estamos realizando reuniões públicas em todos os lugares para criar sociedades para o avanço dos trabalhadores. Por uma grande maioria, tudo que fosse cristão era banido das regras. Não pode haver nenhum Deus da Bíblia envolvido." Marx já havia escrito um manual ateu intitulado A Essência do Cristianismo, no qual ele argumentou contra a existência de Deus. Ora, esta não é a filosofia do Rei do Sul? Encaixa-se perfeitamente. Não é mesmo? Nega a existência de Deus. Quem é o Senhor para que eu obedeça sua voz? Não conheço esse Jeová, não importo com ele. É isso daí? Em 1844, ele afirmou em uma de suas obras que a crítica à religião é o pré-requisito de toda crítica. Foi também nesta obra que ele chamou a religião de ópio do povo, ou seja, uma droga. E na frase seguinte propôs a abolição da religião. Vamos nos livrar da religião. Isso estava escrito na Constituição. Os franceses não enviaram a Estátua da Liberdade para os Estados Unidos? Sim, por causa dessa maravilhosa liberdade que virou a religião deles. E libertação de quem? De Deus e de sua lei. Tão essencial para a verdadeira felicidade. E assim nasceu o marxismo, socialismo e comunismo, que tem trazido tanta felicidade para o mundo. Muito bem. Então, o marxismo, o socialismo e comunismo, seria isso a filosofia do Rei do Sul? Claro, se encaixa perfeitamente. Encaixa-se perfeitamente. Muito bem. No tempo do fim, o Rei do Norte, que é o Papa, a filosofia de sua lei e de seu governo, irá se opor a essa mentalidade secular ateia. Mas quem a criou? Eles mesmos a criaram. Eles mesmos. Por meio dos seus representantes, os jesuítas. Adam Weishaupt era um jesuíta e criou os Illuminati, não é? Você disse que ele lutou contra, mas na verdade o Rei do Sul estava pressionando o Rei do Norte. Sim, o Rei do Sul estava pressionando e então ele o atropelou. Quando o comunismo e o socialismo e tudo isso entrou na onda, como vimos ao longo dos anos, ele está se opondo ao Rei do Norte. Mas como você acabou de dizer, isso foi criado pelo próprio Rei do Norte. Tá, vamos ser bem práticos aqui. Qual é a mentalidade que prevalecia no governo Biden? A do Rei do Sul ou Rei do Norte? Rei do Sul. Filosofia do Rei do Sul, certo? Licenciosidade, imoralidade, faça o que quiser, seja lá o que for, todas essas coisas. E, claro, isso foi introduzido
pelos jesuítas lá atrás. Sim. Porque o movimento hippie, com o amor livre, as drogas, também foram promovidas pelos jesuítas. Eles saíam por aí com seus carrinhos cheios de flores, distribuindo LSD, drogas, para certificarem-se de que fossem a São Francisco com flores no cabelo, para praticar a imoralidade, enquanto fumavam um baseado, ao som de Silverbird, etc, etc. Lucy in the Sky, com diamantes, LSD, tudo isso daí. Agora, eu estava pensando aqui. O Biden é católico, supostamente rei do norte, mas ele joga para o rei do sul. Ele interpretou o papel do rei do sul. E durante o movimento hippie, também não foi um candidato do rei do norte para presidente? Sim. Então, toda vez que vem esse movimento ateu, na verdade ele é promovido por alguém do rei do norte. Sim, tem alguém por trás, nos bastidores, que é o papado. Veja só, 1844, veio a origem das espécies. Quando que essa obra foi escrita por Darwin? Bem, ele diz aqui, por algumas anotações curtas que ampliei em 1844. Então, vem aqui a filosofia de que Deus não existe. Esse é o rei do sul ou o rei do norte? Rei do sul. Vamos dar uma olhada no conceito de ascensão da licenciosidade ocidental. E esse não era o outro critério? Imoralidade, espiritualmente Sodoma? Se você pesquisar na internet, você vai ver isso. Basta digitar ascensão da licenciosidade ocidental. Estou citando diretamente do Google, tá bom? Do tio Google. Ou seria tia Google? Eu não sei. Pode ser o Dr. Google também, enfim. Tanto faz. Vamos lá. Reflete um debate histórico e contínuo sobre moralidade, normas sociais e declínio percebido dos valores tradicionais nas sociedades ocidentais. Muitas vezes envolve preocupações sobre a liberdade sexual, desafiando normas estabelecidas, hierarquias, uma quebra percebida da ordem social. Esta ascensão percebida está frequentemente ligada a mudanças culturais mais amplas, incluindo mudanças de atitude em relação à sexualidade, gênero e autoridade. Aqui está uma análise mais detalhada do conceito. Conceito histórico. O termo licenciosidade tem sido usado ao longo da história para criticar comportamentos considerados imorais ou excessivos, particularmente em relação à conduta sexual. Acabamos de ver isso aí no espírito de profecia, não é? Nos séculos XVIII e XIX, e não foi essa a época da Revolução Francesa? As preocupações com a licenciosidade eram frequentemente associadas à ansiedade sobre mobilidade social e à influência percebida na política. Mais recentemente, o conceito tem sido associado à ascensão da pornografia, à revolução sexual e a outras mudanças culturais que desafiaram a moralidade sexual tradicional. Então, os temas principais são a liberdade sexual. Um elemento central do debate é a tensão entre as visões tradicionais sobre moralidade sexual e a crescente aceitação de diversas expressões sexuais. Também desafia a autoridade. O conceito de licenciosidade pode ser usado para criticar aqueles que questionam ou minar as autoridades sociais, políticas e religiosas estabelecidas. Martin, temos aqui um conflito de duas mentalidades? São duas mentalidades totalmente opostas uma à outra. É o rei do norte contra o rei do sul? O norte é a moralidade papal e o sul é a liberdade, é a imoralidade. Se você entrar em qualquer universidade hoje, será bombardeado com ateísmo e evolucionismo, não importa qual assunto estude. Quando você vai ao mundo do cinema, é teatro jesuíta, licenciosidade. Faça o que quiser, vá para a cama com quem quiser, quando quiser, não importa se é homem ou mulher. Na verdade, não importa nem se é humano, nessa época doida em que vivemos. E esse é o movimento clássico
para criar um sistema onde Roma possa novamente alcançar autoridade, já que o protestantismo foi totalmente diluído e enfraquecido. Ele não consegue nem mais dar um gritinho de resistência. E hoje se uniu ao Rei do Norte. Se uniram ao Rei do Norte, porque, obviamente, ele parece ter influência e posição moral para ditar a sua falsa moralidade. Infelizmente, esqueceram-se completamente dos ensinos dos reformadores a respeito de Roma, e hoje se uniram ao inimigo dos reformadores. Ordem social. Preocupações com a licenciosidade frequentemente refletem ansiedades quanto à estabilidade das estruturas sociais e ao potencial para o caos ou a desordem. Isso não seria anarquia? Ordo ab cao. Estamos vivendo isso? Sim. Então, vamos analisar o governo Trump. Ele está lutando contra isso? E como? Ele não está usando a economia para isso? Sim. Tarifas. Tarifas, removendo financiamento das universidades. Qualquer pessoa que se una ao movimento de esquerda, ao feminismo ou ao movimento transgênero, fica sem financiamento. Até mesmo o departamento lá do Elon Musk escancarou como o dinheiro americano ia para essas coisas aí de esquerda. Exato. Então existe uma guerra enorme e ele está empregando os militares contra qualquer forma de resistência. Sim. Então, Martin, a filosofia do Rei do Norte está agora destruindo a filosofia licenciosa e ímpia do Rei do Sul. Mas é o Rei do Norte que está fazendo isso. Então, é isso que está acontecendo nessa escala. E, ao mesmo tempo, o Rei do Norte está ocupando e estabelecendo sua unidade em todas as religiões. Fraternidade. Acordos abrâmicos. Exato. Portanto, você precisa de uma mudança cultural. O conceito é frequentemente invocado em discussões sobre mudanças culturais mais amplas, como a ascensão do individualismo, do comunismo e do secularismo. Eles não querem que você seja um individualista, deve ser um seguidor. É o lema dos jesuítas. É para o bem comum. Consumismo. Isso não faz parte da Rerum Novarum. E o Papa moderno, o Papa Leão, ele não fala também a respeito disso? Martin, o Rei do Sul, de acordo com Apocalipse 11, segundo a interpretação que encontramos no grande conflito, é o ateísmo e libertinagem. Aí está. Existe uma guerra para erradicar essas coisas e estabelecer novamente a mentalidade do Norte. E quanto à mentalidade bíblica, isso não está sendo excluído? Claro que sim. Perspectivas. Conservadores morais. Frequentemente veem um aumento da licenciosidade como um declínio dos valores tradicionais e uma ameaça à ordem social. Isso não é a realidade de hoje? Claro, e vemos o Trump tentando se livrar de tudo da esquerda, desta ordem que tentaram implementar. E no tempo do fim, o Rei do Sul irá se opor ao Rei do Norte. Ele se livrou de sua influência política, passou à clandestinidade, livrou-se da fé em Deus, na fé da Bíblia, na fé de Deus como Criador, trouxe a licenciosidade, o amor livre, as drogas, enfim. E agora o inverso deve acontecer, uma vez que já se livrou do protestantismo e engoliu-o no movimento ecumênico. Os liberais sociais podem argumentar que as preocupações com a licenciosidade são frequentemente exageradas, não é o que a mídia diz? Exatamente. E nós já falamos sobre tudo isso. Dissemos que o pêndulo oscilaria tanto que iria voltar. E está voltando. Mas muitos teimam em enxergar isso. Exato. Ele estava do lado do Rei do Norte, depois foi para o do Rei do Sul. O Rei do Sul tornou-se muito arrogante e atrevido, especialmente na administração do Biden e na Europa. Veja, por exemplo, Londres, e virou uma fossa aquilo. O mundo inteiro. Basta ir em algumas ruas de Berlim ou na cidade de Paris e veja que estado que está aquilo lá. E agora o pêndulo precisa voltar para o norte.
Maior liberdade sexual e tolerância social são desenvolvimentos positivos. E é contra isso que eles lutam agora. E é o Google que disse, hein? Então, quais exemplos temos? Pornografia. Aumento da pornografia nos séculos 20 e 21 tem sido um foco importante de preocupação com a licenciosidade, com críticos argumentando que ela promove a exploração sexual e prejudica indivíduos e a sociedade. A sociedade está sempre envolvida, né? Movimentos sociais que defendem direitos de LGBT, direitos reprodutivos, questões sociais, mudanças para acusar, promover licenciosidade ao desafiar normas tradicionais. Normas tradicionais. Quem martela a tradição nas pessoas? Igreja Católica. A Igreja Católica Romana. Discurso político. O termo licencioso pode ser usado na retórica política para atacar oponentes e demonizar suas ideias. Isso está acontecendo hoje? Veja, isso aconteceu bastante durante o governo Biden. E agora está sendo combatido. Eles estão recuando porque têm medo da economia. Porque o dinheiro deles está sendo tirado. A Universidade da Pensilvânia teve que mudar isso para retomar as compensações que foram entregues a essas pessoas. Sob um pretexto ou outro, você vai ser preso. Você vai ser colocado de lado se não jogar o meu jogo. Então, concluindo, a ideia de uma ascensão da licenciosidade ocidental é um conceito complexo e contestado. Ela reflete debates em andamento sobre moralidade, mudança social e tensão entre liberdade individual e a ordem social. Bem comum? Isso é a ordem social? Sim. Martin, qual será o fim de tudo isso? Bem, depois que essa mentalidade do Rei do Sul tomou conta, agora ela tem que ser superada e os reis do mundo devem devolver seu poder à besta. Em outras palavras, Roma novamente ditará a sua moralidade por meio da lei. E então o que acontecerá? Capítulo 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve grandes vozes no céu, dizendo: Deste mundo se tornaram os reinos de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Martin, o reino de Deus será estabelecido, mas não pelo homem, já falamos sobre isso. E os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e reinaste. Nenhum poder terreno irá reinar. E as nações se enfureceram, e a tua ira veio, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e que tu deves dar recompensa aos teus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e que destruas os que destroem a terra. Então, Martin, Deus vai destruir todo o sistema. E o templo de Deus foi aberto no céu, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. Essa é a lei de Deus. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. A lei de Deus terá um papel fundamental no fim. Sim. E aí haverá terremotos e grande granizo. Essa aqui é a sétima praga, é a destruição de tudo. Então, basicamente, podemos resumir dizendo: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ou nos apegamos a isso, ou acabaremos junto ao poder papal, que nega a palavra de Deus e estabelece seu próprio conjunto de moralidade. E se não nos apegarmos a Deus, podemos parar no rei do Egito, que é a filosofia do rei do sul, na outra extremidade. E a filosofia do rei do norte vai prevalecer sobre o sul, vai assumir o controle, já está planejando tudo. A Turquia não tem absolutamente nada a ver com essa história. ela será incorporada ao Rei do Norte. Já está incorporada ao rei do norte. Vamos terminar com uma citação final. Nas palavras de um antigo reformador a respeito da igreja cristã: a Bíblia é uma bigorna que produziu muitos martelos. Essa frase é muito boa, Martin. Diz o Senhor: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. E essa bigorna também desgastará o martelo do rei do norte. Ambos serão destruídos pela palavra de Deus. Diz o Senhor:
Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. A palavra de Deus será a vencedora. A palavra do nosso Deus permanecerá para sempre. Todos os seus mandamentos são fiéis. Eles permanecem firmes para todo sempre. São feitos em verdade e retidão. Isaías 48. Salmos 111, 7 e 8. Tudo o que é construído sobre a autoridade do homem será derrubado. Mas aquilo que é fundado sobre a rocha da imutável palavra de Deus permanecerá para sempre. Martin, se não tomarmos posição ao lado deste livro, se não guardarmos os mandamentos de Deus, como estão escritos aqui, cairemos. Qualquer governo ou sistema religioso que altere ou mude as palavras deste livro, a palavra de Deus, receberá as pragas prometidas neste livro. Então, o Rei do Sul é o secularismo, o ateísmo, a imoralidade. Esta filosofia dará lugar à filosofia do Rei do Norte, à supremacia papal, com suas fábulas e leis papais. E todas as nações entregarão seu poder à besta, incluindo as nações islâmicas. Essa é a história da Bíblia. Não vejo nenhuma outra história além dessa. Esta é a guerra que temos que assistir e nada mais. Vamos orar? Pai Celestial, Tua palavra é muito clara sobre quem é o inimigo e contra quem devemos vigiar nestes últimos dias. E eu oro para que o Senhor abra as mentes e os corações do seu povo para que possam entender que a única segurança é a justiça de Cristo, o seu reino, a sua lei. E esta é a minha oração, que todos façam uma aplicação correta da palavra e a compreendam. Em nome de Jesus, amém.